O plano do ex-ministro de Lula, José Dirceu, de concorrer a uma vaga à Câmara dos Deputados por São Paulo em 2026 preocupa setores do PT. Parte da legenda entende que sua candidatura possa dar fôlego ao discurso bolsonarista e reabilite o debate dos escândalos de corrupção dos governos petistas. Outra ala, contudo, enxerga a possibilidade de Dirceu retornar ao legislativo como reparação histórica. Caso seja eleito, Dirceu voltaria à política após 20 anos da cassação de seu mandato durante o escândalo do Mensalão. Como é que vocês veem a possibilidade de José Dirceu se candidatar, ser eleito, assumir novamente uma cadeira na Câmara dos Deputados? Oba! Do jeito que as coisas estão no Brasil, do jeito que a história está sendo reescrita, do jeito que a história está sendo anulada, os acordos de leniência anulados, do jeito que os processos foram anulados, embora é provado que a corrupção existiu, porque os processos são anulados por filigranas jurídicas, né? E não pela essência, pela realidade dos fatos de que a corrupção existiu. Do jeito que está o estado de coisas, eu vejo com absoluta naturalidade. Não vejo... Para mim vai ser... simplesmente um desenrolar natural das coisas. Né? Nossa, vai voltar, mas tantos já voltaram. Então, vejo com naturalidade, infelizmente. A sua avaliação, ô Jackson, você acha que isso seria politicamente ruim para o PT, ter o José Dirceu como um candidato, fazendo campanha, como entende boa parte da ala petista ali, da sigla petista? Qual é a diferença entre ele e o Lula, nesse aspecto? Por que eles apresentaram o Lula como candidato, que ganhou a eleição? Qual é a diferença? Eu agora não quero o Zé Dirceu porque vai trazer a discussão da corrupção para a pauta bolsonarista. O Lula e Zé Dirceu têm a mesma origem, têm a mesma questão. A questão ética está colocada da mesma maneira. Quem vai dizer se concorda com isso, se não concorda, é o povo. E aí a questão, para mim, interessante nós chegamos à conclusão no Brasil, né, que não basta que aqui a mulher de César pode até ser honesta, mas não precisa parecer ser. Aqui não existe mais isso. O povo vai decidir, deixa o Zé Dirceu ser candidato, como deixaram a Dilma ser candidata. O PT vira público agora dizer eu não quero o Zé Dirceu, porque vão voltar com a pauta da corrupção. Depois de apresentar a candidatura do Lula, e o Lula ser eleito por grande parte do povo brasileiro, isso é hipocrisia do PT, sinceramente hipocrisia, é uma briga interna. Zé Dirceu vai ser candidato sim, e se o povo achar que a imagem pouco importa, que não adianta só ser honesto e nem parecer honesto, que vote nele, simples. A questão é que o José Dirceu tem uma condenação com trânsito em julgado e válida, né? E que não foi anulada e que está lá no seu registro histórico. Vão anular também. E está com essa questão sedimentada no âmbito da justiça. Assim como foi também na mesma ocasião, na mesma ação, a chamada ação penal número 470, que tramitou no âmbito do Supremo Tribunal Federal, condenado o próprio Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido com a maior bancada na Câmara dos Deputados. Mas tem muita gente, ô Piperno, que aceita um dos condenados ser o mandatário da maior sigla da Câmara dos Deputados, mas não aceita o José Dirceu se candidatar e se colocar na disputa eleitoral. Como é que você vê, Piperno? Tem cinismo para tudo, né? Quer dizer, se o Valdemar pode ser o presidente do partido do Bolsonaro, quem dá as cartas, quem determina candidaturas, e eles andam de braço dado. Agora, eu acho que, independentemente da questão do juízo de valor, se isso vai atrapalhar ou não, eu coloco muito em dúvida a capacidade do Zé Dirceu se eleger hoje. Porque ele é, primeiro, um político que está fora desse ambiente eleitoral há muito tempo. Como você mesmo disse, vamos completar 2 décadas aí da última disputa eleitoral dele. Vou pegar um exemplo recente que aconteceu aqui em São Paulo. José Serra não se elegeu deputado federal. José Serra, que foi candidato ao presidente da República 2 vezes. José Serra, que se elegeu senador em 2014, em 2022, não se elegeu deputado federal. Então, é muito difícil imaginar
hoje que o Zé Dirceu tenha tanto voto cativo assim. Ele é de uma outra era, de outras gerações. Então, eu acho que, do ponto de vista eleitoral, o momento dele já passou. E aí, com essa ideia da outra ala petista, Gustavo Segrede, que o José Dirceu assumir uma cadeira de deputado federal seria uma reparação histórica, na visão de quem pensa assim, parece que cabe muito mais um cargo de nomeação livre, um cargo em comissão, um cargo como o da Dilma, por exemplo, que é a escolha do presidente, do que necessariamente um processo eleitoral, se colocar em uma disputa, ter o nome na urna, contar com o voto do eleitor. Esse caminho mais fácil poderia resolver essa questão para essa ala petista que quer a tal reparação histórica para aqueles que assim o entendem. Qual reparação histórica? Tem gente que fala isso. Qual reparação histórica? O José Dirceu foi sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal em 2012 a 10 anos e 10 meses de prisão. Por quê? Porque foi um erro. Foi o Supremo que fez isso. Aí depois estive envolvido na questão da Petrobras também. Estive preso, inclusive. Que reparação histórica? E aí tem uma grande diferença entre aqueles que são da esquerda e aqueles que somos da direita ou do centro. Eu não sei, eu sou contra a esquerda, não sei se sou da direita, mas sou contra a esquerda. Eu sou um radical de centro. Não, mas eu vou dizer por quê. Vou dizer por quê. Imagine só, Valdemar da Costa Neto, se ele fosse candidato a alguma coisa, eu seria o primeiro a criticar. Coloca o Zé Dirceu como presidente do PT, se quiser. Eu não tenho problema nenhum. Sinceramente, não tenho problema nenhum. Porque é uma questão de que os eleitores, os afiliados do PT e do Valdemar da Costa Neto têm que engolir ou não. Se não gostar, se desafilia. Pronto. Mas não coloca esse cara no Congresso. Que reparação histórica. Isso é justificar dizendo, gente, corrupto vale a pena. Vamos todos ser corruptos. E se estiver, eu estou com 60 anos, vou esperar um pouquinho mais porque faço a conta. Peraí. Se for pego, entre a demora da justiça e eu tenho 70 anos, que diminui a pena, não sei nem como funciona isso, prescreve. Então aí eu posso voltar a ser candidato e vou ter uma reparação histórica. Tomara que se candidate e que perda por escândalo, como não somente Serra, a Dilma também não conseguiu. Ela foi candidata a senadora, a Dilma não conseguiu. Pode colocar não, o que quiser. Ela foi candidata e não conseguiu. Inclusive, porque o eleitor... Teve um monte de ministros que eram da época do governo da Dilma, que também estavam em caso de corrupção, aqueles caras que encontraram 51 milhões, não sei aonde, porque o dinheiro frota, emana da terra, aparece de qualquer coisa. E depois que foram sentenciados e que foram presos... Aí vem uma reparação histórica? Não. O que teve foram aquelas letras miúdas da lei que permitiram que quem foi condenado seja descondenado e quem estava na prisão não esteja na prisão. É um tapa na cara. Um Sérgio Cabral fazendo academia é um tapa na cara de quem tem que acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar, pagar a conta e vão ser candidatos. Pelo amor de Deus, se você for eleitor, eu não posso votar, mas por favor, se você for eleitor e ver um cara desses como um candidato, não vota neles, por favor. Segre rapidinho. Mas só lembrando um minutinho, Jackson. Mas me responda uma coisa. Quem é que influencia mais nos destinos do Brasil? O cara que tem uma cadeira de deputado federal ou que preside um partido com 99 deputados federais? Muito provavelmente o que preside o partido. Muito provavelmente. Mas sabe que não teve uma colocação eleitoral. Alguém colocou, não sei quem. Não, eu não sei como que uma pessoa chega a presidente de um partido, mas não afeta nas decisões do resto da população. Porque ele, com certeza, pode definir quais são os candidatos, mas quem define quem candidato vai lá é o eleitor. Se o eleitor erra, a culpa é do eleitor. Mas... vamos supor, colocar uma pessoa que não sabe fazer uma conta simples como presidente do Banco dos BRICS, para mim é uma aberração. Mas eu não pago o salário dela, então não tenho problema. E qualquer erro nas afetações dela não interfere na vida da gente aqui. Então pode coloca o Zé Dirceu como presidente do PT, briga com a Gleisi Hoffmann. Pediu aqui o Jackson. Só para lembrar que a Dilma foi candidata por conta de um jeitinho que se deu no dia do impeachment dela. Claro. Só para lembrar isso. O ministro Lewandowski. Por isso que ela foi candidata. Eles vão dando um jeitinho e vão lançando os candidatos deles. Mas esse jeitinho aí, ô Jackson, vamos nos lembrar que foi uma proposta aceita do presidente da sessão na época, que foi votada pelos senhores senadores. E que muitos desses ainda estão lá no nosso Senado Federal. Tem esse detalhezinho, né, ô Piperno?
estão no governo e na oposição. Né? Tem gente dos dois lados que votou naquela sessão. São Verdade. valores questionáveis. Esse negócio de direita e esquerda, meu amigo, eu só quero ver quando vota questão de fundo eleitoral, por exemplo, perdão para partido, aí junta todo mundo. Uma mão lava a outra. Exato. Aí junta todo mundo, tem um partido da esquerda só que não vota assim, tem um partido só da direita que não vota assim, mas assim, isoladamente, com um votinho de cada lado. A maioria se junta lá, seus 500 e poucos parlamentares.